tenho uma opinião que eu acho que é unânime entre, sei lá, 10/10 quem tá assistindo esse vídeo aqui. Castelo Rá-Tim-Bum é definitivamente o programa infantil mais memorável e atemporal que já foi produzido aqui no Brasil. Confessa aí, você também se arrepia só de ouvir a trilha sonora do comecinho do programa, com a câmera se aproximando do castelo, não é mesmo? É incrível que quase 3 décadas depois da sua estreia, esse programa ainda esteja aí, sendo tão lembrado, homenageado e ainda muito prestigiado por pessoas das mais variadas idades e gerações. É maluco pensar que um grupo de personagens tenha conseguido nos marcar tanto, ao ponto de quase 3 décadas depois, a gente continuar sentindo muito carinho pelos atores que os interpretaram. Bom, mas já quanto esses outros atores aqui, eles também te provocam esses mesmos sentimentos? Então, eu não sei quanto a vocês, mas eu senti muita raiva deles num período aí da minha infância. E sim, eu fui uma das crianças que achou um absurdo o Nino ter sido substituído no filme do Castelo pros cinemas, e o Zeca, o Pedro e a Biba terem sido trocados por outras crianças. Raios e trovões! Ok, que com o tempo eu fui aprendendo a apreciar essas duas obras como se fossem coisas separadas. Até porque o filme é incrível e não tinha nem como guardar qualquer tipo de mágoa. Mas essa sensação de achar um absurdo essa troca de elenco, com certeza não foi uma coisa que só eu senti naquela época. E deixa eu contar aqui pra vocês, até os atores que fizeram o Castelo original guardaram mágoas com esse descaso. É que só eu não vou ao cinema? Descaso esse que não foi por acaso. Esse filme aí foi o responsável pela maior treta que já ocorreu nos bastidores do castelo. Nossa! E, inclusive, segundo a declaração de uma pessoa do elenco, muitos atores do programa original ficaram de fora por causa dessa treta aí. A troca de atores foi tipo o resultado de uma vingança. Nossa! E sim, pessoal, apesar da gente ter na nossa memória que o castelo era um lugar mágico, perfeito e responsável por bons momentos da nossa infância, é claro que ele foi palco para muitas tretas por detrás da câmera. Nossa! Pra você ter uma ideia, nos bastidores desse programa já rolou desde reclamações de trabalho exaustivo, Nossa! até processos que foram abertos por atores contra a TV Cultura. Nossa! Sem falar nas polêmicas mais recentes, né? Pra quem não sabe, nesse ano nós tivemos um programa especial com um reencontro do elenco. Só que um dos atores se recusou a participar. Por que será que ele não quis se reencontrar com os demais e fazer essa homenagem? Nossa! Pois é, desculpa aí, mas hoje eu vou ter que destruir a infância de vocês. Hoje nós vamos falar sobre as maiores tretas que já rolaram nos bastidores do Castelo Rá-Tim-Bum. Ai, o que tá acontecendo? Nossa! Bom, pessoal, vocês assistiram aquele reencontro do castelo? Aquele programa especial que foi exibido lá no finalzinho de fevereiro e que contou com a participação de boa parte do elenco e alguns nomes da produção? Então, eu achei incrível como eles conseguiram reconstruir boa parte dos cenários, sem falar no remake da abertura, né? Que ficou lindo de verdade. Porém, eu não sei se vocês notaram, mas um dos criadores do programa acabou tendo mais destaque do que o outro. Tipo, um deles ficou no palco, recebendo todas as homenagens, enquanto o outro apareceu apenas de relance, só no finalzinho do programa, através de uma mensagem gravada. Isso aí não foi uma exclusividade desse programa especial, não. Em praticamente tudo relacionado ao Castelo Rá-Tim-Bum, sejam homenagens, matérias e até mesmo especiais que já foram produzidos em outros aniversários pela própria TV Cultura, sempre o nome do Cal Hamburger, o co-criador e diretor do seriado, aparece em destaque, e o Flávio de Souza, que também foi um dos criadores, ou é negligenciado ou então totalmente deixado de lado. Fantástico! Eu vou fazer uma grande reportagem aqui. Bom, isso aí acontece por um motivo meio complexo. Primeiro, porque o Cal realmente sempre esteve bem mais envolvido na produção, pois apesar da ideia original ter sido dos dois em conjunto, o Flávio acabou se afastando por um tempo e não participou ativamente nem da pré-produção e nem do ritmo intenso das gravações, pois justamente no período em que o programa começou a ser gravado, ele havia sido contratado pelo SBT. Sendo assim, a sua participação no seriado foi pequena
pequena. Ele só gravou mesmo os quadros em que ele interpretava um dos gêmeos cientistas. Então, obviamente, na hora de falar sobre os bastidores, o Cal realmente tem mais propriedade. Mas isso não impediria os dois ao menos de aparecerem juntos nessas homenagens, o que foi algo que nunca aconteceu. Não existe nenhum registro desses dois no mesmo ambiente desde o fim do programa lá dos anos 90. E o motivo disso, é claro, tinha que ter a ver com treta. Eu sabia. Então, lá no começo, a gente estava comentando sobre o fato de alguns atores terem ficado chateados por não terem sido convidados para fazer o filme. Quem já falou publicamente sobre isso foi a Cíntia Raquel e o Luciano Amaral, em algumas entrevistas. Entrevistas essas que eles, inclusive, revelaram saber o motivo deles não terem sido chamados. E aí, galerinha, aqui que tá pegando? Num podcast, a Cíntia revelou que só ficou sabendo muito depois do porquê dela não ter sido chamada para fazer o filme. Mas sabe o que eu fiquei sabendo? O quê? Conta a fofoca de bastidores, tudo. Mês passado, vim gravar a propaganda, saí também pela primeira vez com o Cássio. E aí eu fiquei sabendo, e eu contei isso pro Lu depois, que foi assim, cara, a gente perdeu muitas fofocas porque a gente era criança e adolescente, a gente não sabia todos os babados dos bastidores. Tem um que eu não posso contar, mas posso só dar o briefing, mas eu não posso dizer o motivo. Tá bom, no off você... Todo mundo conta, fala, né? não, nem no off essa minha. Então, por que vocês não fizeram filme? Por que vocês não fizeram um filme do Castelo? Porque teve o filme, né? Mas não tá o Cássio, nem eu, nem o Fred, nem o Lu. E eu nunca soube explicar o porquê. E o Cássio me contou o porquê. Tum, tum. Pois é, aí ela deu a entender que houve um motivo a mais pro elenco ter sido trocado. Agora reparem num trecho de uma entrevista do Luciano Amaral, onde ele fala um pouquinho mais sobre esse caso. Vocês ficaram chateados? Ó, fiquei puto. Filha da puta, eu fiz o programa inteiro lá, não vai me chamar pra porra do filme? Tá de brincadeira? Tá bravinho com outra pessoa, vem descontar na Só gente? porque eu cresci? Porra, foda, bicho. Ele falou que um cara ficou puto com outra pessoa e foi descontar neles. Tá bravinho com outra pessoa, vem descontar na Só gente? porque eu cresci? Mas que cara é esse? Então, né? E achar esse cara é a coisa mais fácil do mundo. Logo no pôster do filme, dá pra gente ver quem era o responsável. Sim, o Cal Hamburger. Apesar do programa ter sido uma criação dele com Flávio de Souza, o filme só traz ele nos créditos. E o motivo dessa ausência de um dos criadores foi revelado por um jornalista chamado Bruno Capelas, o autor de um livro incrível com dezenas de curiosidades sobre os bastidores do Castelo Rá-Tim-Bum. E, segundo ele, quando houve o convite para levar o castelo para os cinemas, o Cal e o Flávio acabaram tendo opiniões diferentes de como o filme deveria ser feito. O Flávio achava que o longa deveria ser uma extensão do programa, trazendo os mesmos atores e mantendo aquela essência que tornou o castelo num clássico. Já o Cal queria algo mais cinematográfico, até porque, antes de ser diretor de TV, ele era um cineasta, né? Então ele entendia mais dessa coisa de cinema. Enfim, a gente ainda não sabe como é que foi e como se desenrolou essa briga, mas no final foi o Cal que saiu ganhando, né? Agora eu só não sei por que disso tudo ter sido descontado nos atores. Até porque esse diretor é conhecido por meio que apadrinhar os atores que ele gosta. Isso aconteceu com o protagonista desse filme, o Diego Kozievich, que posteriormente ele levou para um outro programa que ele fazia, o Disney Cruise, onde ele interpretou o personagem Sputnik, e mais recentemente com a atriz Daphne Bozarsky, que fez a protagonista da última série infantil dele, a Que Monstro Te Mordeu, e posteriormente foi levada pra Malhação e agora está em As Five, que são obras dele. Então, pelo jeito ele não gostava muito, né, do quarteto principal do seriado. Então, só por causa disso, eu vou dar a minha gargalhada fatal. Enfim, mas falando dessas polêmicas mais antigas, também houveram alguns momentos durante as gravações do programa em que os atores se sentiram muito incomodados. A Cíntia já citou em algumas entrevistas que o ritmo de gravações era muito intenso, era bem pesado mesmo, principalmente quando levamos em consideração que tanto ela quanto o Luciano Amaral e o Fred Allan eram apenas crianças. A gente estudava de manhã, o carro da cultura pegava a gente na escola e a gente ficava o dia inteiro gravando, até 8 horas da noite. Todo dia, sábado também. E uma outra declaração dela que me chamou bastante atenção foi quando ela falou uma curiosidade sobre aquele episódio do Fundo do Mar. Vocês lembram que os personagens trocam suas roupas comuns por roupas de praia? Então, a roupa dela era de lycra e ela já era adolescente nessa fase, tinha uns 14 anos de idade. Então, os seios dela já estavam começando a aparecer. E na entrevista, ela revelou que não apenas ficou incomodada com o fato de ter uns 30 homens da produção em volta dela vendo daquele jeito. E eu não podia usar sutiã,
Porque ia marcar. Então tem uma cena que dá pra ver, cara, e muito constrangedor. Tipo, você ali na frente daqui, não, dá pra ver. E, tipo, você Todo lá mundo reparando, né? 30 homens, tipo, não, dá... Como também falou que eles tentaram esconder os seios dela com uma faixa, o que não deu muito certo, né? E amarraram um pano no meu peito. Puts, uma faixa assim. Sim. E dá pra ver. Já uma das polêmicas mais recentes é muito surpreendente. Meu, você sabia que o Fred Allen, o ator que interpretava o Zequinha, processou a TV Cultura? Isso aí aconteceu lá em 2013, como diz o site na telinha, e ele exigia a participação nos lucros de produtos licenciados, além da participação na receita obtida em razão da exploração da sua imagem. Quer saber? Eu não brinco mais. A TV Cultura realmente lançou por anos produtos usando a imagem dele, sem falar que o programa foi vendido para muitos países, e se eu não me engano, continua sendo exibido até hoje por canais como o RTP, lá de Portugal, e a Globo Internacional. É incrível como o elenco nunca recebeu um centavo por um produto que foi tão rentável a longo prazo. Mas pelo jeito ele e a TV Cultura se acertaram, uma vez que ele fez parte do reencontro exibido nesse ano. Se eles ainda tivessem algum tipo de problema, com certeza ele não teria participado. Mas onde você arranjou o dinheiro? O que não foi o caso do Luciano Amaral, a maior ausência desse especial. Afinal, por que ele não participou? Seria alguma treta? Então, muitas pessoas especularam que ele não foi porque havia sido vetado pelo canal que ele trabalhava, a ESPN. Inclusive, o próprio ator fez um tweet dizendo que não iria participar por questões contratuais. Porém, novamente, segundo o site na telinha, o motivo não foi bem esse. A ESPN negou essa possível recusa de liberar o ator, e ainda disse que ele nem sequer fez um pedido para participar. E o motivo real veio da equipe do Luciano Amaral, que revelou que o ator não iria participar porque o projeto não era da TV Cultura, mas sim algo que foi idealizado e patrocinado por uma marca. Ou seja, na visão deles, aquele reencontro não foi um programa, mas sim uma grande propaganda de 1 hora de duração para a marca Oreo. Olha a hora! Olha a hora! Olha a hora de ir embora! Pois é, pessoal, o castelo podia até ser fantástico e maravilhoso, mas os seus bastidores passaram muito longe de ser tão encantados, né? Mas isso de forma nenhuma tira a magia ou importância desse programa. O Castelo Rá-Tim-Bum é e sempre será o maior seriado infantil já produzido aqui no Brasil, e com certeza continuará sendo amado e utilizado como referência para as várias gerações que vierem daqui pra frente. Bom, então tchau. Tchau não. Até amanhã.